Salve, salve, rapaziada! É isso aí. Estamos aí com o nosso 19º episódio da nossa saga sem fim de podcast. Hoje a gente vai falar sobre o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 e dar uma pincelada rápida no começo da terceira temporada da Fórmula E. Bom, queria dar boa noite aos nossos participantes de praxe, Rui Vargas, o William Rodrigues e Luiz Felipe. Hoje não temos convidados, hoje vamos apenas os nossos participantes habituais. Bom, pessoal, conforme todo mundo já viu, e já era até esperado, algum problema da Mercedes na largada, dessa vez quem se deu mal foi o Hamilton. E aí? O inglês está pressionado, sentiu o bom desempenho do Nico. O que vocês acham? Foi erro dele, erro de eletrônica, ambos? Opinem aí, galera. Valeu! Bom, primeiramente, boa noite, um grande abraço ao amigo do Autoctanagem Brasil, boa noite Murilo, boa noite ao nosso amigo Luiz Felipe, boa noite ao Rui. Bom, foi aventada a informação na transmissão, inclusive na Globo, que a Mercedes ela tem um problema nesse sistema de embreagem, porém, eles não vão mexer nesse sistema de embreagem até o final da temporada. Alguns estão lidando melhores que os outros com esse problema. O Hamilton parece que ele não está se acertando com esse sistema de largada. O Rosberg está se acertando melhor. Quase que deu uma certa confusão na largada, né? Que o Hamilton ele demorou para largar, o Vettel ele vinha atrás, ele desviou de uma maneira assim, fração de segundos, quase que dá um grande acidente. Tanto é que o Hamilton ele caiu da segunda posição, ele caiu para a oitava já na primeira curva. É verdade. Inclusive, o que dá para perceber realmente é que até o próprio Hamilton até pediu desculpas realmente, né? Logo no começo ele pelo rádio e falou assim: desculpe equipe pelo que aconteceu. O pessoal, não, imagina, vai em frente, bola para frente, que a corrida já começou. Coisa que é um milagre acontecer ele reconhecer erro, hein? Desculpa, Rui. Sim, é verdade, Will. Tanto é que foi a mesma coisa que aconteceu em Monza, só que com as posições trocadas, né? Ele errou de novo a largada e veio toda aquela carreata passando por ele. E só depois então é que ele teve que remar contra a maré pra caramba logo no início da corrida. É fogo. Eu não sei até quando que o pessoal da Mercedes vai premiar alguns dos seus pilotos com esses problemas de embreagem até o final da temporada. Justamente a Mercedes, que é a toda poderosa, né? Vamos ver o que vem pela frente. E sobre esse erro do Hamilton, o que ficou interessante foi a forma de recuperação dele, né? Ele se recuperou bem ali nas primeiras voltas da corrida, conseguiu alcançar uma boa posição, manteve, né? E no pódio ele não ficou tão satisfeito, mas foi isso. Bacana. É uma pena, né? Saber que talvez um problema de eletrônica possa definir um campeonato. Mas, bola pra frente, né? O pessoal eles já foram campeões de construtores, então acho que jogar essa bomba na mão dos pilotos é um ingrediente a mais, tanto para os pilotos quanto para os espectadores. Agora, só o que me causa estranheza, Murilo, desculpa, a Mercedes não querer solucionar esse problema no sistema de embreagem. Por que eles não vão solucionar esse problema? É isso que eu não entendo. Boa, Will. Eu também não entendo. Não sei se eles têm medo de dar algum problema no motor, ou não sei. Também é uma incógnita para mim. Ou seria também, talvez, a economia de recursos, porque já tá final do ano. Já estão pensando em 2017. Pode ser isso também. Pode ser uma virada de chave para a próxima temporada também. Bom, vamos dar uma puxada aqui para a Ferrari. A Ferrari até que teve um ritmo consistente de corrida, mas fez umas estratégias que eu achei um pouco drásticas e não acertadas. E mais uma vez a gente viu o chororô do Vettel. Poxa vida, né? Tá virando frequente esse chororô do Vettel, que levou só 3 posições, né? Vamos lembrar que levou só 3 posições de punição, o que nos leva a crer que a punição para ele foi política, né? Se fosse uma Haas aí, uma Sauber, uma Force India, acho que o piloto teria levado no mínimo 5 ou 10 posições pelo estrago que causou. O que vocês acham? O Vettel chorãozão e essas punições foram políticas? As 3 posições só? Ficou barato as 3 posições pra ele, viu? E outra, o que o Vettel chorou no rádio é uma coisa enorme. Ele tá fazendo escola, parece que o Verstappen tá aprendendo a chorar junto com ele, viu? E vai terminar o ano tomando o pau do Raikkonen. Sim, uma coisa absurda pelo que aconteceu. Porque foi realmente uma punição que poderia ter sido melhor, até mais extensa, mais rígida, digamos assim. E sem contar o seguinte também, né? Se o Kvyat fez aquela bobagem pra cima do Vettel quando
quando ele tinha sido punido e foi trocado de lugar com o próprio Max Verstappen, fico imaginando qual seria então a equipe B da Ferrari na Fórmula 1 para que o Vettel, se fosse usado o mesmo esquema de punição. Já imaginou se ele fosse parar na Sauber, por exemplo? Se fosse por isso, né, o Vettel eu acho que nem estaria na Ferrari mais, de tanto chorar. E ele tá muito, eu não sei se é soberbo demais, porque por ele ser campeão, sabe, ele tá começando a ter aquele sentimento que o Alonso tem de superioridade, quer ser o tal, ele tá começando a transparecer isso, né, se tornando um Alonso, nesse sentido de comportamento, porque de equipe, né, ele não destrói, né, as relações, ele junta, né, ele é pessoal. Mas na pista ali ele tá chorando muito. O Vettel, ele veio... Desculpa, Will, pode falar. Mas assim, o Vettel tá chorando tanto, sabe por quê? Todo mundo sabe, né? Ele tá tomando um pau do Raikkonen na temporada toda. O Raikkonen tá melhor colocado que ele no campeonato. Isso que tá sentindo, tá fazendo escola. Um Raikkonen, venhamos e convenhamos, né? Um Raikkonen que ele gosta de correr, tem prazer nisso, mas que não tem saco mais, né? Ele mesmo já falou que não tem mais tanto saco pra Fórmula 1. O Vettel, eu acho que ele tentou se espelhar. Tentou não, provavelmente ele se espelhou no Schumacher, né? No que o Schumacher fez na época dominante da Ferrari, e ele achou que ele poderia fazer de novo. Tá vendo que não vai ser tão fácil assim e tá se enrolando. Então vamos ver se o ano que vem ele melhora essa postura, se a Ferrari começa a acertar um pouco mais nas táticas e se consegue reverter esse desempenho. Tanto é que o Arrivabene parece que tá colocando em xeque a renovação do contrato do Vettel com a Ferrari, viu? Ele que não se costa. É verdade. Falou que tem que fazer por merecer. Exatamente. Se ele tá achando que assim... Foi mais ou menos com essas palavras. Se você tá achando aqui que você vai renovar o contrato pelos seus 4 títulos, não. Trabalhe, faça por merecer. Já pensou aparecer um Sérgio Pérez no futuro aí? Sei lá. Já pensou o Max Verstappen vai pra Ferrari? Eu acho muito difícil. O Vettel volta pra Red Bull. Aí o Vettel seria campeão? Não sei. Dança das cadeiras malucas aí. Bom, aproveitando que o Luizão puxou o couro da Red Bull, a Red Bull anda tendo fazendo umas corridas com uns ritmos consistentes, né? Se bem que tem um pessoal falando aí, a gente tem umas fontes dignas aí dizendo que a Mercedes trabalhou com o motor um pouco segurando energia, né? Poupando equipamento por causa do estouro do Hamilton na Malásia. Mas a verdade é que a Red Bull tá andando bem, né? Um desempenho consistente, andando próximo. Aí você vê que a Mercedes não sobrou como costuma sobrar, mesmo sendo o Suzuka uma pista boa para os motores Mercedes e para o carro da Mercedes. O que vocês acharam? A Red Bull teve um bom desempenho em Suzuka? Realmente, a Red Bull andou muito bem em Suzuka. Para quem esperava um passeio da Mercedes, seria um Sunday Drive, não foi tão bem assim não, viu? Exceto pelo Ricciardo, que ficou meio aquém, né, das estratégias de corrida, que terminou na 6ª colocação. E pra mim o destaque foi o Verstappen perseguindo bem de perto o Nico, não deixou o Nico distanciar. E essa informação dos motores Mercedes estarem trabalhando limitado em Suzuka procede, realmente, eles ficaram com o pé atrás. Como diz um amigo meu, eles não ficaram com a pulga atrás da orelha, eles ficaram com o cachorro atrás da orelha depois do estouro do Hamilton em Sepang. Bacana. Eu também achei que foi bem isso mesmo, sabe? Porque a gente pode perceber que no final da prova o Verstappen chegou atrás do Rosberg quase 5 segundos. E o Hamilton, depois do que aconteceu entre ele e o Verstappen, que depois a gente vai falar mais pra frente, também chegou a pouco mais de 1 segundo também. E o grande problema também do Daniel Ricciardo foi aquele pit stop que infelizmente a roda traseira, dianteira direita, perdão, ela demorou para sair e acabou também causando, com certeza, um certo constrangimento ali para ele tentar melhorar o desempenho dele no decorrer da prova, mas é isso, o que dá para perceber realmente é que a RBR ela vai evoluindo a passos largos. Se ano que vem a coisa continuar dessa maneira, a gente pode ver que com certeza pode ser que ela vá conseguir talvez até mais vitórias do que agora em 2016. Igual você disse sobre a Red Bull, né, tá consistente e tudo mais, eu concordo muito bem com isso, tá? E
E o Verstappen, ele fez a parte dele, né? Ele ficou entre as Mercedes, tinha um bom resultado, ficar entre as duas, tá? E agora eu tô ansioso pro GP aí dos Estados Unidos e México, esperar o que ele pode fazer, né? Ou o Ricardo também ganhar, talvez tenha uma champanhe na bota, vamos ver. Legal. Outras equipes que estão chamando muita atenção também pela disputa da quarta colocação é a Force India e a Williams, né? A Williams que não andou bem no final de semana, nenhum dos carros foram para o Q3, diferente do que ocorreu com a Force India com os dois carros no Q3. A Williams adotou uma estratégia um pouco diferente para conseguir chegar aos pontos. Mesmo assim, acabaram atrás das duas Force Indias. O Pérez e o Hülkenberg chegaram em 7º e 8º e o Massa e o Bottas em 9º e 10º. Com isso, a Force India abriu 10 pontos com relação à equipe inglesa aí. O que vocês acharam? É uma evolução da Force India ou a Williams mudou a chave total e foco em 2017? Pontuo até que você falou, é uma evolução da Force India e é uma regressão da Williams. A Williams andou mal no final de semana inteiro, ponto. Talvez estivessem pensando, né, que ia ter chuva durante a corrida, coisa que não ocorreu. E a Force India foi até bonito de ver, cara. Na largada o Pérez já na 3ª colocação. E o Hülkenberg, aquela ultrapassagem maravilhosa, ele ultrapassou na Chicane Cássio, ali ele achou um ponto de ultrapassagem. Ele ainda saiu falando no rádio, ainda como que diz, né? Ainda a gente se vê no final da corrida. Bacana, parabéns pra Force India. E a Williams virou a chave para 2017. Pois é, dá pra perceber realmente o quanto que a Force India realmente acho que ela foi uma tática acertada. Assim, eu ainda quero ter mais uma sequência assim de bons resultados para dizer que realmente a Force India realmente tenha conseguido encontrar o caminho deles assim para fazer esse finzinho de 2016 melhor e um 2017 mais promissor. Hoje realmente eles acertaram ali na estratégia, e foi bacana realmente ver o Sérgio Pérez em 3º lugar ali, e detalhe, né, até o próprio Hamilton, quando estava ultrapassando todo mundo, ele só conseguiu ultrapassar, se não me engano, foi o próprio Nico Hülkenberg, ali próximo da chicane mesmo, porque na reta mesmo, na curva 130R, ele não conseguiu encontrar um lugar ali. Eu tava até achando engraçado, eu falei, putz, será que o Hamilton não vai conseguir ultrapassar ali? Não, foi realmente só na freada, ali, que ele, depois que ele passou, então veio a reta, ele então realmente conseguiu ultrapassá-lo. E a Williams, infelizmente, eles já entregaram para Deus. Acho que realmente é aguardar o que vem para 2017, que vem uma promessa de uma Williams mais promissora, né? O Murilo que eu diga, que ele possa comemorar um pouco melhor as alegrias da Williams. Que ele possa comemorar mais alegrias da Williams, porque desse ano que realmente a Williams vai ter que pagar com juros e correção monetária todo esse ano, para o ano que vem, todo esse péssimo desempenho que eles estão tendo esse ano. Que venha 2017, pelo amor de Deus. Então, e sobre a Force India, é interessante ver o Pérez e o Hulk na zona de pontuação, né? Eles fazendo pontuação, e a Williams, como vocês já disseram mesmo, tá entregando mesmo para 2017. Massa tá tentando, Bottas tá tentando, mas já perdeu a força que tinha, né? Só a Force India que tem mesmo. Legal. Falando numa decepção, foi uma decepção particular para mim. Anteontem, né? A Haas andou muito bem no classificatório, colocou pela primeira vez os dois carros no Q3. Bom, a Haas é de longe a equipe estreante que mais se deu bem na Fórmula 1, né? Lógico que tem todo um know-how técnico por trás, tem parceria técnica com a Ferrari, além de... Bom, o nome dispensa apresentações no universo do automobilismo. Porém, não pontuaram, né? Será que estava um acerto de chuva? O Grosjean acabou na 11ª posição e o Gutierrez, também conhecido como Gutierrez, conseguiu rodar sozinho, como diz o Will, a natureza marca, mas foi uma pena. Vocês acham que foi uma condição, foi devido a acerto de chuva ou não teve rendimento mesmo, o carro não teve ritmo de corrida? Bom, eu acho que de certa forma a Haas ela pode tanto fazer boas corridas, assim, no que diz respeito assim, a algumas estratégias, como também pode acabar falhando de uma maneira um tanto quanto descabida e inacreditável, como aconteceu na corrida passada, né? Em que o Grosjean perdeu os freios na curva que levava a reta final lá na Malásia, e nessa corrida eles pelo menos conseguiam chegar no final, né?
Mas o grande problema, o que a gente ainda pode ver, é o Gutierrez que conseguiu rodar ali bizonhamente no começo da chicane. Eu fiquei com muito medo de que ele ainda pudesse atravessar a área de escape e acabar atingindo os carros que já haviam completado ali completado justamente o contorno da chicane, que, se não me falha a memória, eram 2 STRs e mais um outro carro que agora eu não me vi a memória de qual era. Mas, infelizmente, é aquele lance, né? A Haas, ela aprendeu, com certeza aprendeu bastante coisas sobre Fórmula 1, mas tem que ser uma equipe mais consistente como um todo. Sobre a Haas agora, foi interessante ver a evolução dela no classificatório, nos treinos livres também, cujo ela conseguiu levar os 2 carros, como o Murilo disse muito bem. E o que aconteceu no GP agora talvez foi um acerto errado do carro, né? Uma configuração para uma chuva ou para um momento intermediário da pista, seco molhados. Espero que evolua, que consiga pegar alguns pontos no México ou nos Estados Unidos. Talvez a pista pode favorecer o carro. Bom, a Haas, ela tirou coelho da cartola no quali, viu? Falar bem a verdade pra você, que o fim de semana deles foi pífio, viu? Eles tiraram o coelho da cartola no quali. Na classificação, o Grosjean largou na 8ª colocação e o Gutierrez na 10ª. A corrida foi outra história, né? É ano de aprendizado, não dá pra exigir muito deles. Eles mandaram, eu acho que pra primeira temporada eles já fizeram muita coisa. Lembrando que eles já disseram que abandonaram o desenvolvimento do carro há muito tempo, já estão focados em 2017 há muito tempo, né? O que prova que o projeto deles é bom. Você vê que mesmo depois de certo tempo, ainda no final da temporada, estão andando, conseguem, eles estão sempre beliscando aí 11º, 12º, quando quebra ou tem acidente, eles conquistam alguns pontos, mas estão indo bem. Agora a gente está na parte melancólica do podcast, vamos falar um pouco da McLaren. Depois de uma grande corrida na Malásia, com Fernando Alonso chegando em 7º e Button em 9º, a Honda utilizou os últimos tokens de desenvolvimento do motor e parece que fizeram alguma cagada, né? A McLaren andou mal o final de semana inteiro, remetendo ao GP2 Engine, né? Terminaram apenas em 16º e 18º, uma tristeza para os torcedores pônicos da equipe inglesa e do motor Honda. O que vocês acharam da McLaren? Você acha que a Honda errou mesmo? Será que não é tudo isso que o pessoal tá falando pro ano que vem? Tem os pitacos aí. Olha, baseado no desempenho que o Alonso teve em Sepang, eu acho que muita gente se precipitou achando que a McLaren ia sair do fundo do grid. Não é bem por aí, eles vão andar naquela meiuca mesmo, do meio pro final. O Button, ele já teve a corrida ferrada, ele teve problema no motor, teve que trocar peça no motor, já largou de último. E o Alonso, pra variar, jogando pra torcida, né? O engenheiro falando pra ele assim, alguma coisa do tipo: Alonso, você tem que aumentar o ritmo pra aproximar dos pilotos dos carros da frente. Ele respondeu assim: bem que eu gostaria. 2017, vamos esperar o que vem por aí. É muito Alonso. É bem verdade, gente. Para os fãs da McLaren de plantão que o tempo todo ficam falando: não, agora vai a McLaren volta a ser vitoriosa. Gente, por favor, sossega o facho. Não dá para ficar com toda essa confiança, ainda mais porque vendo aqui as táticas, né, que eles fizeram, o Alonso tinha largado com um pneu macio e depois trocou nas outras 2 paradas para super macio. O Button, ele tinha largado super macio e nos outros 2 pitstop optou por começou com super macio e depois optou nas outras 2 trocas por macio. Então não dá pra gente imaginar que realmente aquele grande desempenho na Malásia ainda vá se repetir com mais frequência. Infelizmente é isso. É uma McLaren que ainda está tentando melhorar de alguma maneira, mas ainda não dá para encontrar consistência nos resultados deles. Sim, se tratando da McLaren agora, como o Will já citou, né, que a mudança de peça do motor que o Button fez, largou de último, o desempenho do Alonso é aquilo que ele está podendo fazer com o carro ainda, e eu estou guardando 2017 mesmo. A McLaren é mais uma equipe que está com o pezinho para 2017, o projeto deles está bem articulado, vamos esperar. Aliás, apenas retificando o que eu falei agora há pouco, na verdade, as trocas de pneu que aconteceram na McLaren não foram com pneus super macios, mas sim foram usados pneus macios e duros. Legal. Vamos citar, já que a gente está falando da McLaren, também esse desempenho de motor e tudo, a Sauber confirmou esse final de semana que vai usar motores Ferrari 2016 em 2017. Bom, para quem falava que
a Sauber era um bom lugar para o Felipe Nasser estar o ano que vem, a gente já começa a ficar com, como diria o Will, com um cachorro atrás da orelha. Será que os investidores que injetaram a grana aí na Sauber concordaram com isso? A Monisha falou que é melhor usar o motor 2016 porque o carro vai ser construído em cima do motor, não vai ter mudança, então eles podem ter mais ganhos aerodinâmicos do que ganhos diretamente com o motor, o que eu acho que é uma aberração ela falar isso. Eu acho que a Sauber vai se apequenar ainda mais e tem tudo para estar na rabeira do grid ano que vem. 8 ou 80. Ou a Sauber arrebenta ano que vem, ou se arrebenta. Eu até fico com uma dúvida. Não existe alguma cláusula no regulamento da Fórmula 1 que obriga os fornecedores a fornecer o motor da mesma temporada para as equipes clientes? Até onde eu me recordo. Eu não lembro bem ao certo. Mas assim, eu achava, porque, principalmente falando em Felipe Nasser, eu achava que a Sauber seria uma boa opção para ele pela reestruturação, tá tendo dinheiro investido agora. Mas assim, com essa notícia de motor 2016 na temporada 2017, sinceramente, eu acho que eles vão andar no fundo do grid e a Manor vai passar. Eu, se fosse o Nasser, eu não sei, tem boatos correndo aí já que estão ligando o Bottas, a Renault. Eu daria uma procurada, sei lá, bateria na porta da Haas, falou, tem um dinheirinho do Banco do Brasil aqui, o Gutierrez é ruim. Ou então até na própria Williams, já que o Pérez fechou com a Force India, tem só o Stroll, não tem Bottas definido. Ficar na Sauber ano que vem é retrocesso. Realmente, eu acho isso um tanto quanto triste a gente saber de uma coisa dessas, porque se a gente levar, assim, a grosso modo, as três partes que compõem um carro, que seria o motor, o chassi e a aerodinâmica, o que sobraria para a Sauber então ano que vem? Correr com uma boa aerodinâmica e ter um bom chassi para pelo menos em circuitos travados tentar galgar alguma coisa perto do terceiro pelotão? Não sei, acho que para as pessoas que torcem pelo Brasil e também de certa forma por tabela pela Sauber, é algo assim desanimador realmente, frustrante a gente saber que eles vão acabar usando a versão do ano que vem no motor da Ferrari desse ano. Então é chato pra caramba, e o grande problema disso tudo também é a gente saber do que pode vir a ser assim, falando também mais uma vez a grosso modo, no meio disso tudo, como que vai ficar a torcida brasileira, porque pro ano que vem nós só vamos ser o Felipe Nasser. Então, acho que para quem acompanha de perto as dificuldades que está enfrentando como agência, a gente ainda vai achar realmente, ainda não vai ser dessa vez, ele ainda vai, pelo terceiro ano na Sauber, vai tentar fazer uma boa temporada. Agora eu quero ver o que vai sobrar para o torcedor que não gosta de ficar vendo o brasileiro no grid, lá nas últimas posições, e que se acostumam só com o brasileiro lá na frente, como que vai ser a cobrança para cima do coitado do Nasser. Meu Deus do céu. E comentando sobre o Nasser, a melhor opção mesmo seria que essa dança da cadeira fosse a favor para ele, né? Bottas indo para Renault, ou surgindo alguma vaga na Haas, ou a melhor opção seria ele indo para Williams, que ele já conhece, né, o pessoal lá de dentro, já foi piloto de testes, né? Então ficaria mais fácil para ele. E sobre a perspectiva do ano que vem em relação à torcida com o Nasser, o torcedor vai ter que ter paciência se ele se manter na Sauber. Senão, pode ter uma ponta de esperança para ele estar na zona de pontuação e tudo mais. E agora falando sobre a Sauber, olha, ela se apequenou mesmo com essa coisa que saiu do regulamento nesse ano, que a equipe principal tinha que fornecer para as equipes clientes, né, o mesmo motor. Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada nesse negócio, porque vai ter que ser 2017, motor 2017 para as duas, não são? Se é assim o regulamento, aí já me gerou a dúvida quando eu li essa notícia. Vai ser um ano bem difícil para a Sauber. Eu acho que é até legal a questão levantada pelo Rui. Quem não gosta, quem acompanha a Fórmula 1 só em época de Grande Prêmio do Brasil, a gente já tem muito hater por aí denegrindo imagem. Até o Fórmula 1 da Depressão colocou uma imagem, torcedores, os fãs do Felipe Massa no mundo, os fãs do Felipe Massa no Brasil. É complicado. Eu acho que isso pode até mudar os rumos da própria Globo com relação à transmissão. Então a gente só resta esperar o melhor pro Nasser aí. Ver se fecha.
Só complementando a dança das cadeiras, o boato que surgiu esse final de semana é que a Renault ofereceu um contrato pro Hülkenberg. Vamos torcer, quem sabe? Quem sabe uma vaguinha numa equipe média não cai no colo do Nasser, né? Por exemplo, numa Force India, quem sabe numa Haas, quem sabe a Haas resolve dar um bico no Gutierrez e mandar ele embora. Olha, tomara, viu? Ele tem dinheiro, o Banco do Brasil renovaram o contrato com ele. Vamos torcer. E eu penso assim, se for pra ele continuar na Sauber, eu prefiro que ele vá pra Manor. É verdade, a Manor tá com parcerias técnicas com a Mercedes, tem o Arline, que é pupilo, então eles querem ter uma Manor andando bem. Eu acho que às vezes pode ser até uma boa. Manor pontuou esse ano, né? Vamos lembrar disso. A Sauber ainda não. Bom, vamos puxar um assunto polêmico da corrida agora. Na penúltima volta, Max Verstappen fechou a porta deliberadamente para cima de Lewis Hamilton. Mas eu olhei de novo. Cara, ele mudou de posição só uma vez durante a freada. Eu acho que foi uma manobra limpa. Dura, mas limpa. O que vocês acharam? Olha, o Hamilton ele quis fazer cosplay de Senna. Ele gosta tanto do Senna, que ele quis dar uma voltinha justamente onde o Senna escapou em 88. Olha, eu na hora eu achei que ele deu uma mudadinha na hora da frenagem, mas depois você comentou, Murilo, eu dando uma olhada mais tranquilamente, eu acho que ele realmente ele se manteve na linha. O Hamilton que foi com muita sede ao pote, viu? Eu também tive essa mesma impressão. O que dá a entender é o seguinte, o Max, ele é um cara que ele consegue defender a posição dele de uma maneira que, aos olhos de quem dá uma olhada pela primeira vez, pensa, não, ele é sujo, ele está querendo ser, segundo alguns dizem que era difícil de ganhar a posição dele, ou dizem que nos anos 70 o Clay Regazzoni era dessa maneira, né? Mas você olhando dessa maneira, realmente, ficou lembrando muito o que poderia ter acontecido tipo Senna e Prost em 1989, porque só faltou o Hamilton querer enfiar o carro por ali, provocar uma batida para dizer, pronto, agora sim, agora eu consegui fazer tudo que o Ayrton Senna fez. Só faltou ter feito uma coisa daquelas. O que eu já vi de gente crucificando o Max em tudo quanto é lugar, principalmente no site do Globo Esporte, dizendo que esse cara é sujo e tudo mais. Olha, na boa, gente, vocês podem perceber que ele já conseguiu, dessa maneira, imitar para cima, de 3 pilotos. Hoje ele já fez isso com o Hamilton. Numa condição de corrida muito mais perigosa, ele já conseguiu fazer para cima do Kimi Raikkonen lá em Spa. E também no Canadá ele também já fez isso para cima do Nico Rosberg. Também foi questão da última volta que o Nico achou que podia de qualquer forma poder passar por ali e acabou rodando e acabou prejudicando muito mais a corrida. Portanto, para mim, a manobra do Max foi limpa. Bom, a hora que eu falei assim que o Hamilton quis imitar o Senna em 88, leia-se que ele, na realidade, ele quis imitar o Senna naquela manobra com o Prost em 89. E sim, eu concordo que o Verstappen foi limpo na manobra dele. Ele tem um jeito, ele tá com o jeito de defender a posição. Ele pode mudar uma vez, então ele foi freando e mudando a posição. O primeiro movimento, depois ele conseguiu fazer a curva. Então não teve nada de errado pra mim. O Hamilton tá sentindo a pressão mesmo, e mimimi, tá sentindo a pressão. O Rosberg fazendo a parte dele. E o Rosberg tá metendo 33 pontos no Hamilton, por isso que ele tá tirando pra tudo quanto é lado, ele tá entrando em desespero já, tá vendo que o campeonato tá indo pro vinagre. Até o pai do Hamilton falou. E agora não depende mais só do Hamilton, né? Agora tem combinações, né? Por isso que no pódio ali você vê que ele tava pilhadinho. Porque ele falou, não, e agora, hein? Não depende mais só de mim. Ele tem que estar fazendo conta. A coisa lá, complicou, né? Pro lado do Hamilton, né? Bom, pode ser que o Autoctanagem acerte todas as previsões que fez para o ano de 2016. Vamos aguardar, tem mais 4 corridas aí. Agora a gente vai chegando na parte bacana do mitão em roda presa, que, como o nome já diz, a gente vai selecionar quem foi o melhor. Tanto vale para equipe, para piloto, quem foram os melhores, quem foram os piores. Bom, vamos lá. Luizão, quem pra você foi o mitão e quem foi o roda presa? Vamos lá então. O mitão da corrida, pra não colocar o vencedor, porque ele já foi muito bem, vou colocar o Verstappen pela manobra, tá? O Hamilton. E o roda presa, eu vou colocar o Hamilton pelo jeito dele, o mimimi. Não da corrida em si, mas o comportamento dele. Esse GP foi muito estranho, foi muito mimizento. E barra Vettel, 2 roda presa. Fui pra você.
Bom, da minha parte eu diria o seguinte, os mitões foi o Nico Rosberg, ele não teve com quem se preocupar, simplesmente fez o trabalho dele, ganhou a prova e foi muito bem, então não há problemas em elegê-lo como sendo o mitão. O Max Verstappen também, né, não só pela manobra que ele fez de defesa de posição, mas de modo geral ele também fez uma corrida em que ele também se manteve constante. Eu achei bacana também a maneira como ele conseguiu pilotar. E a equipe Mercedes, né, com a vitória e o terceiro lugar do Hamilton, já ganhou antecipado o tricampeonato de construtores. Os rodas presas são o Lewis Hamilton, que ele fez aquela bobagem na largada, e no final das contas ainda também quase que acabou pondo tudo a perder na penúltima volta na tentativa de ultrapassagem para cima do Max, né? E outro roda presa para mim também são o Fernando Alonso e o Button, que não foram bem nessa corrida, ficando em 16º e 18º lugares, respectivamente. Bom, pra mim, o mitão da corrida, na realidade os mitos da corrida foram o Rosberg, que fez a corrida dele certinha, aproveitou da péssima largada do Hamilton, o Verstappen, que acompanhou de pertinho o Rosberg, não deixou ele distanciar, e pra mim também o mitão foi a Force India. A Force India fez uma corrida consistente, andaram bem no grid, o Pérez chegou a andar na terceira colocação nas primeiras voltas, né? E pra mim os roda-presas também é a McLaren, né? Que eles tanto falaram, tanto fizeram alarde depois da corrida de Sepang. E o Vettel, Vettel, quando que ele vai parar de chorar e vai pensar só em correr? E a Ferrari também deu uma ferradinha na estratégia do Vettel. Colocaram um pneu macio no desespero, achando que eles iam conseguir passar o Hamilton. O pneu acabou e o Vettel ficou onde ficou. Bom, vou dar minha opinião agora. Bom, então não tem como não colocar o Nico, né? O Nico fez uma corrida sólida, consistente, sem erros. Aproveitou do erro do Hamilton e foi embora. Eu achei quem teve um desempenho muito consistente, mas foi afetado pela prática da equipe, pela estratégia da equipe, o Kimi que tá dando um couro no Vettel esse ano, diga-se de passagem. Ele andou bem, foi consistente, sempre fazendo voltas rápidas. E o Verstappen também pode ser considerado um mitão. O moleque andou bem, o moleque tá aprontando pra cima de tudo quanto é campeão mundial aí desde o começo da temporada, né? E roda presa, cara, roda presa eu vou falar a Honda, que errou no desenvolvimento do motor, e o Gutierrez. O Gutierrez é muito ruim, cara, ele é horrível, não quero que ele esteja no grid ano que vem. O Gutierrez está para mim como o Harianto está para o Will. E eu esqueci do Gutierrez, caramba, ele conseguiu rodar sozinho. O Gutierrez, a natureza marcou, ele rodou, meu Deus do céu. O problema na Haas 21 é a peça entre o volante e o banco. Incrível. Horroroso. Só nos leva a crer que ele tá lá por causa do motor Ferrari, mas vamos ver se eles mudam isso ano que vem. E pelo dinheiro da Telcel, né? O dinheiro da Carlos Slim, desculpa. Carlos Slim, é verdade. Bom, pessoal, a gente, além da Fórmula 1 esse final de semana, a gente teve também a Fórmula E. Falar pra vocês que foi uma coisa muito difícil de acompanhar a Fórmula 1. Acabou às 3h30, a Fórmula E só começou às 5 horas da manhã. Bom, a Fórmula E pela primeira vez correu em Hong Kong, eles corriam antes em Pequim, mudaram o circuito, mudaram de cidade, deu um pouco de problema na classificação, a FIA também gosta de opinar, assim como gosta de opinar na Fórmula 1, eles trocaram umas zebras de lugares, tiveram alguns acidentes no classificatório, inclusive o Lucas de Grassi foi um dos acidentados, acabou largando em 19º. Bacana da Fórmula E agora que eles voltaram é que parece que a Renault E-Dance não vai ser tão dominante como foi ano passado, assim como a Audi Abt. Quem fez a pole foi o Nelsinho Piquet com a China Racing, mas se envolveu num acidente na corrida e acabou apenas em 11º colocado. O que chamou bastante atenção nessa corrida da Fórmula E foi que o Lucas de Grassi soube se aproveitar de um safety car, então ele fez uma parada, uma volta antes que todo mundo e pulou da 19ª posição para a 2ª colocação, e por trocar de carro um pouco antes ele teve um pouco de falta de energia no final da prova e foi superado pelo Sebastian Buemi. Então a Fórmula E começou como terminou no ano passado, com Buemi vencendo, de Grassi em segundo e o incrível Nick Heidfeld em terceiro, com a Mahindra, a ex-equipe do Bruno Senna, que não está correndo esse ano na Fórmula E. A Fórmula E está bem bacana, ela traz corridas divertidas, corridas até em certo ponto acidentadas, mas que traz um pouco de emoção para o fã. Tem muita disputa no braço, a velocidade ainda não é tão grande quanto esperam, e mostra que há vida fora da Fórmula 1. Você vê Buemi, de Grassi, Heidfeld, Antônio Félix da Costa, o Oliver Turvey, que era piloto de teste da McLaren,
Nelsinho Piquet, o José Maria Lopes, que andou testando carro de Fórmula 1. O que é bacana, a Fórmula E está crescendo com marcas, né? A Jaguar estreou esse ano, a Mercedes daqui 2 anos vai chegar também na Fórmula E para correr quando for apenas um carro só. Hoje em dia a Fórmula E ainda divide 2 carros porque a bateria não aguenta. Tem a Citroën, a Audi Apt se tornou equipe de fábrica da Audi, a Citroën está envolvida, a Ferrari já deu pinta de querer participar. Quem vai desenvolver as baterias daqui a algum tempo é a McLaren, a BMW também já falou que quer chegar. Então, o futuro, infelizmente ou felizmente, é elétrico. Infelizmente, talvez para nós puristas do automobilismo que gostem do cheiro de gasolina, do cheiro de pneu queimado, de altas velocidades, mas o meio ambiente agradece. Então, a Fórmula E, que todo mundo falou que não teria futuro, está se mostrando totalmente ao contrário, está se tornando uma categoria muito popular e pode ser que no futuro ela tome o lugar da Fórmula 1. Não sei. Pode ser daqui a muito tempo, pode, mas a gente sabe que o futuro é verde. Então, até a Fórmula 1 pensa nisso, mudando tecnologia para híbrida. Mas, pessoal, com isso a gente encerra o nosso 19º episódio da nossa saga sem fim de podcasts. A gente queria falar para vocês que a gente está perto de bater 15 mil curtidores aí na nossa página. Então, vocês estão ouvindo o nosso episódio hoje, entra lá no Facebook, curte a nossa página. A gente está chegando aos 15 mil curtidores. Em breve a gente vai ter algumas novidades para quem segue a gente, para quem acompanha nossos posts. A gente está no YouTube, a gente está também no Twitter e a gente tem o nosso blog. Então acessem aí. A gente está sempre falando de velocidade, MotoGP, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, Fórmula E. Pensou em velocidade, pensou autoctonagem Brasil. Um abraço, ficamos por aqui, até a próxima.